Então vamos lá. Bom dia a todas e todos que nos acompanham pelos canais do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, CEMESO. Eu sou Ana Paula Souza Brito, presidenta do colegiado. Hoje é dia 4 de outubro de 2022, são 9h09 e estamos dando início à 67ª reunião do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, que é transmitida pelos canais do CEMESO nas redes sociais, cujo vídeo permanece em nosso canal do YouTube após a reunião, para a consulta da população, constituindo acervo digital do colegiado, nos termos da deliberação CEMESO número 3, de 20 de abril de 2021. O CEMESO tem hoje na secretaria da reunião a conselheira Valéria de Fátima de Moura Ferretti, a quem eu antecipadamente agradeço em nome do colegiado. Vamos então verificar as presenças. Estão presentes as conselheiras e conselheiros Alexandre da Silva Simões, Ana Paula Souza Brito, Elaine Cristina Nochelli Braz, Priscila Cristina Gaspar Diogo, Joyce de Oliveira Campos, Marília Maria Rodrigues de Almeida Barreto, Marinês Cristofani, Lauren Delgado Messias Caseta, Valéria de Fátima de Moura Ferretti e Isaura Mendes Rosa Maganhato. Ausências justificadas dos conselheiros e conselheiras, Adriana Santos Pinto e Petula Ramanauskas Santoro e Silva. Então, verificado o quórum, passamos então à leitura da ata da última reunião para análise e aprovação. Vou compartilhar aqui. Alguém pode fazer a leitura da ata para mim? Eu posso ler, Ana, para você. Pode ler? Eu vou conduzindo aqui, tá bom? Obrigada, Isaura. Imagina. Pode iniciar, Ana? Pode sim, por favor. A ata da reunião ordinária, configurando como a 616ª reunião do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, realizada em 14 de setembro do ano de 2022, a partir de ferramenta virtual Google Meet pelo link. A reunião iniciou-se às 9h10, sendo que, na ausência da presidente, a reunião foi conduzida pela vice-presidenta, a professora Adriana Santos Pinto, de acordo com o artigo 14 do Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação, que agradeceu à conselheira Petula Ramanauskas Santoro e Silva por secretariar a reunião e redigir a ata, e abriu os trabalhos agradecendo a participação de todas e todos, desejando uma excelente manhã de trabalho. Expediente 1. Verificação das presenças. Confirmado o quórum a partir dos acessos ao recurso virtual, observou-se participando da videoconferência os e as conselheiras titulares: Alexandre da Silva Simões, Adriana Santos Pinto, Andréia Picanço Souza Tiche, Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, Denilson de Camargo Mirim, Elaine Cristina Nochelli Braz, Isaura Mendes Rosa Maganhato, Joyce Campos, Lauren Delgado Messias Caserta, Maria Angélica Martins Alves Porto, Marília Maria Rodrigues de Almeida Barreto, Marinês Cristofani, Petula Ramanauskas Santoro e Silva e Priscila Cristina Gaspar Diogo. A conselheira Elaine Cristina Nochelli Braz estava com problemas de conexão e posteriormente conseguiu acessar o link da reunião para participação. Suplente. Não houve registro de suplentes. Membros da comunidade. O link de acesso foi tornado público juntamente com a pauta da reunião disponibilizada no site do CEMESO, bem como foi compartilhado em grupos e redes sociais. A reunião foi transmitida online através do canal do CEMESO no YouTube. Leitura das atas. Foi lida pela conselheira Marinês Cristofani a ata da reunião 615ª encaminhadas aos conselheiros em atendimento ao artigo 47 do regimento do CEMESO e, após apontamentos de pequenos ajustes, foi aprovada por unanimidade. Palavra da presidência. A senhora vice-presidente, professora Adriana Santos Pinto, retoma a recomendação feita pelo ofício 1 Quim São Paulo, número
159/2022 sobre a homologação das evidências curriculares da educação infantil e do ensino fundamental. E a conselheira Joyce Campos esclareceu que encaminhará ao CEMESO... Peraí, me perdi aqui. Esclareceu que encaminhará ao CEMESO do comprovante que procedeu com os trâmites da homologação na data correta. Porém, até a presente data, consta a pendência no sistema e assim que tiver a resposta, lhe trará a devolutiva sobre a questão. Dessa forma, a questão ainda está com status pendente. A vice-presidente também relatou que não recebemos pela CEDU a devolutiva referente ao ofício CEMESO número 16/2022 sobre a palavra cantada. Ofício CEMESO, número 10/2022, sobre o Cruzeirinho e nomeação do diretor de escola Luciano Jesuíno Bezerra como representante do Magistério Público Estadual. A senhora vice-presidente, professora Adriana Santos Pinto, relatou que o colegiado recebeu, via e-mail, a situação do CEI 81, cujo berçário possui 29 crianças matriculadas acima do módulo e não possui quantidade adequada de funcionários, possuindo apenas a professora, uma auxiliar de educação e uma estagiária. A situação será enviada para a CEDU. Também relata que os 2 editais para eleição estão em aberto, representantes do ensino profissionalizante e ensino superior, tendo já sido publicados, e também já ocorreram as inscrições para os candidatos e eleitores, tendo 1 inscrito para o ensino profissionalizante e 3 inscritos para o ensino superior, além dos eleitores dos segmentos. E a comissão irá se reunir para análise dos inscritos nos dias 13 e 14 para deferimento das inscrições até o dia 16. Palavra dos membros. Não houve manifestação dos membros do colegiado. Palavra dos membros da comunidade. Não houve inscrição de membros da comunidade. Ordem do dia. Análise dos projetos e programas da CEDU, verificar os encaminhamentos junto às câmaras do ensino fundamental e educação infantil. A senhora vice-presidente, professora Adriana Santos Pinto, solicitou esclarecimentos dos procedimentos em andamento quanto à análise dos programas e projetos nas câmaras, sendo que, em resposta à conselheira Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, que os trabalhos estão sendo desenvolvidos conforme o cronograma, que as análises foram distribuídas entre os membros da Câmara. A conselheira Petula Ramanauskas Santorum e Silva relata que as análises estão ocorrendo por parte da Câmara da Educação Infantil. E a conselheira Adriana Santos Pinto sugere que seja marcada uma reunião conjunta para elaboração dos pareceres antes do dia 30 de setembro, prazo final da elaboração dos pareceres. Em deliberação com os membros, ficou agendada a reunião para o dia 27 de setembro, às 14 horas, de forma presencial na Casa dos Conselhos. A conselheira Joyce Campos apresentou a demanda referente ao ofício 1988/2022, referente ao projeto de lei 177/2022, que dispõe sobre o Programa Uniforme Escolar Solidário, e o ofício 8/2022, sobre o fomento à educação das crianças e jovens do meio rural de Sorocaba, pré-agendando a reunião da Câmara de Educação para Todos no dia 28 de setembro, a ser confirmada com os membros posteriormente. Justificaram a ausência. Foram justificadas as ausências dos conselheiros Ana Paula Souza Brito, Rosângela Quequeto Andrade Almeida e Valéria de Fátima de Moura Ferretti. Vencida a pauta, a vice-presidente, conselheira Adriana Santos Pinto, agradeceu especialmente aos conselheiros e conselheiras pelos esforços, contribuição e a dedicação, encerrando a reunião às 9h46. Eu, Petula Ramanauskas Santorum e Silva, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes. Sorocaba, 12 de setembro de 2022. Obrigada pela leitura. Vamos, então, agora para a discussão da ata. Gostaria de saber se há considerações a serem apontadas sobre a ata, por algum conselheiro ou alguma conselheira. Não havendo, então, manifestação, vou colocar em votação a aprovação da ata. Peço que os conselheiros e conselheiras contrários e as abstenções se manifestem. Considero, então, a ata aprovada por unanimidade. Seguindo a pauta, palavra da presidência. Nós vamos retomar assuntos que já foram tratados aqui, nem sei quantas reuniões nós já falamos disso, mas acho que é importante isso aparecer em todas as atas, porque em caso de acionar o Ministério Público, nós temos registro de que
Todas essas solicitações foram sendo apontadas em todas as reuniões. A primeira é a resposta do ofício sobre a palavra cantada, que até hoje não chegou para o CEMESO. Não recebemos novamente a publicação da indicação do Magistério Público Estadual, do diretor Luciano Jesuíno Bezerra. E aí eu quero fazer uma observação, que essa indicação foi feita para o secretário de Educação de Sorocaba em 30 de junho. Eu já enviei 8 de agosto, solicitação para verificar o que está acontecendo, porque não há publicação, e 19 de setembro, 20 de setembro, e não tenho respostas. Então, nós estamos já com 2 meses da indicação desse diretor, que foi uma indicação da nossa dirigente aí da rede estadual, e até agora nós não temos nenhum retorno. É importante dizer que nós encerramos o processo eleitoral do CEMESO, da vaga para o ensino superior e a vaga do ensino profissional. Da vaga do ensino profissional, nós tivemos aí a eleição da professora Gabriela Beatriz Moura Ferro Bandeira de Souza, que é professora do Instituto Federal, e a vaga do ensino superior foi eleito o Alexandre da Silva Simões, que já é conselheiro e continuará conosco. Então, nós vamos enviar os nomes desses 2 conselheiros, para aguardar também a nomeação, mas eu já aviso aqui de antemão aos conselheiros e conselheiras que eu vou acionar o Ministério Público, porque há um trâmite a ser cumprido, e a Secretaria de Educação e a Prefeitura não têm, vamos dizer assim, né, cumprido com a sua responsabilidade, que é nomear os conselheiros, né? Então, estou com receio de que esses 2 conselheiros que foram eleitos também não sejam nomeados, porque, ao contrário, as indicações da Secretaria de Educação são nomeadas rapidamente. Então, eu preciso de um respaldo, porque nós estamos aí com uma cadeira vaga já há 2 meses, e a partir do dia 6 de outubro teremos mais 3 cadeiras vagas, porque nós temos, na verdade, acho que até 4, porque acho que a Parê também vence, mas acho que da Parê vai ser rapidinho a indicação, né? Então, nós temos a vaga do Alexandre, da Gabriela, a vaga da Rosângela, que eu vou ter a indicação da dirigente, e a vaga agora, e a vaga do diretor Luciano. Então, estaremos com 4 cadeiras aí, vagas, né, vacantes, e isso é um problema para o trabalho do colegiado, né? Então, nós vamos tomar aí as providências que são cabíveis. Gostaria de falar também da recomendação da UNCM, que foi até citado aí na ata, sobre a homologação dos currículos. Eu recebi um ofício que eu vou encaminhar hoje à Secretaria de Educação, da UNCM, deixa eu ver aqui o número do ofício, para eu não falar besteira. Deixa eu abrir aqui. É o ofício número 180 de 2022, a UNCM cobrando do Conselho, na verdade, da presidência, a homologação, na verdade, o parecer do Conselho sobre a homologação do currículo. Então, eles estão dando prazo aqui até o dia 30 de outubro, para que o Conselho produza o parecer referente à homologação do currículo pela Secretaria de Educação. Eu já enviei a solicitação à Secretaria de Educação, não obtive resposta, vou enviar esse ofício hoje, solicitando que encaminhe a homologação do currículo para que nós possamos elaborar o parecer, mas, infelizmente, não está sob o meu controle. Quando chega o documento, é uma responsabilidade que nós temos e que eu acho que é ético e coerente cumprir. Quando chega ofício da Secretaria da Educação, do Ministério Público, vem com prazo, e nós, Adriana e eu, estamos cumprindo com todos esses prazos, respondendo os ofícios, as solicitações. O contrário não é verdadeiro, né? Então, estou aguardando, vou encaminhar novamente para que todos fiquem cientes, mas não compete à presidência elaborar um parecer sobre algo que ela não viu, não sabe, né? Então, não tem nada oficial que foi enviado ao Conselho dizendo, tratando da homologação do currículo. Então, nós vamos aguardar e, posteriormente, chegando, nós
tomamos aí as providências, ok? Gostaria também que na palavra dos conselheiros e conselheiras, que eu vi aí na ata, né, que foi falado, a Joyce comentou sobre o projeto de lei do uniforme solidário e também da educação de jovens e adultos do meio rural. Se puder falar como que está o andamento do trabalho, penso que seja importante aí essa devolutiva para o colegiado. Ok? Seguindo a pauta, a palavra da vice-presidência, hoje ela justificou a ausência, que ela tem um compromisso na escola. Então, vamos para a palavra dos conselheiros e conselheiras. Alguém quer se manifestar? Joyce, por favor. Bom dia a todos. Tudo bem, Ana? Deixa eu abrir a câmera aqui. Na verdade, nós fizemos só uma reunião sobre a questão do uniforme solidário. Então, o link já está montado para a gente fazer a edição do parecer, né? Mas eu ainda estou aguardando algumas contribuições, então a gente não avançou. Nós fizemos só um primeiro encontro mesmo. Tá, mas ele já está encaminhado e eu já fiz o registro aqui sobre as solicitações que você apresentou para que eu possa também estar atuando nesse contexto aqui, tá bom? Então, para que a gente consiga cumprir os prazos também, e se você puder me encaminhar esse downlink que você recebeu até o dia 30 de outubro, eu gostaria também de fazer parte desse trabalho, tá bom? Então, para que eu possa também está atuando aí nisso. Então, do uniforme solidário, a gente já fez um primeiro encontro, existem algumas considerações, assim, que a gente precisa ter um olhar bastante criterioso, né, porque parece algo que é simples, mas não é tão... Então, tem uma complexidade aí que a gente vai precisar ter bastante cuidado, tá bom? Obrigada, Joyce. Eu vou encaminhar, então, o ofício da UNCME, eu vou encaminhar para o Márcio, para a Deila e para a Elisa, com cópia para você, que aí você tem acesso também, tá bom? Perfeito. Agradeço aí a devolutiva. Nós tínhamos combinado também, já há algum tempo, né, a devolutiva da conselheira Andréa Tisch sobre a demanda de um OP por escola. Aí, logo depois, ela entrou em férias, na reunião que ela iria apresentar, eu não estava presente, e nós combinamos, então, que na reunião posterior, que é esta, né, ela apresentaria os dados. Mas como hoje ela tinha uma demanda, ela pediu para nós agendarmos para outra reunião, que é a reunião daqui 15 dias. É isso, né, André? Então, a devolutiva virá daqui 15 dias, que é a próxima reunião ordinária. Oi, Ana, é isso sim. É que eu estou terminando os documentos da remoção junto com o Edivaldo, e então eu não consigo me concentrar. Inclusive, em alguns momentos, talvez eu saia um pouquinho da reunião, entendeu? Na próxima eu apresento para vocês. Ok, agradeço também. Alguém mais quer se manifestar? Não? Então, vamos seguir para a palavra da comunidade. Acho que nós não temos presentes, né? Então, vamos para a ordem do dia. Hoje nós temos apenas um assunto na ordem do dia, que é o parecer CEMESO 03/2022, o parecer que trata aí, está errado ainda, acho que foi errado na pauta, está marcado 2020 a 2022, tá? Uma correção. É o parecer que vai tratar, na verdade, da questão da análise dos projetos e programas da Secretaria de Educação. Então, nós vamos fazer a leitura do parecer aqui e depois vamos encaminhar para a deliberação do colegiado, já que temos quórum para isso. Nós tínhamos, na verdade, o prazo até 5 de novembro para dar devolutiva à Secretaria de Educação, que são 90 dias a partir do recebimento do documento. Nós recebemos dia 5 de agosto, e aí, contando 90 dias, 5 de novembro, desculpa. Eu coloquei um prazo para as câmaras até 30 de setembro, porque a minha projeção é que nós teríamos aí, nesta reunião, um documento previamente pronto para análise do colegiado,
e se tivesse ainda algum trâmite a ser feito, alguma consideração, temos ainda um prazo, né, considerável aí de 1 mês. Gostaria de agradecer antecipadamente as duas câmaras, a Câmara da Educação Infantil e a Câmara do Ensino Fundamental, os conselheiros e as conselheiras que fazem parte dessas câmaras, por terem dado conta do trabalho, conseguiram cumprir o prazo, realizaram aí a análise dos projetos e dos programas, e penso que foi uma análise qualitativa. É evidente, e eu gostaria que isso ficasse registrado em ata, que os projetos já estão em andamento, contrariando a deliberação CEMESO 2 de 2018, porque lá consta que os projetos só entram, só se desenvolvem, só se iniciam, né, a partir da aprovação do colegiado. Então, nós temos que considerar que isso não foi cumprido, então os projetos, nós já estamos finalizando o ano praticamente, então os projetos também já estão se finalizando e estão em execução, mas fica uma observação para que nós possamos cumprir com a deliberação 2 de 2018 e termos aí o envio desses projetos e programas ainda neste ano, para que possamos proceder à análise até o final do ano e iniciarmos fevereiro já com uma devolutiva deste colegiado. Essa é uma solicitação que também vou enviar para a Secretaria de Educação, assim que nós fecharmos aqui, concluirmos esse trabalho de análise dos projetos e programas de 2022, para que nós possamos, então, cumprir aí com o previsto na legislação. Ok? Marinês quer se colocar? Tá, levantou a mão. Não sei se foi sem querer. Então, vamos lá. Vou projetar aqui para vocês, vou compartilhar o parecer que foi aprovado. Dá para ver já? Todos conseguem ver? Sim? Dá para ver, Ana. Então, ok, vamos lá. Parecer CEMESO, Câmara de Educação Infantil, Câmara do Ensino Fundamental, número 3, 2022, aprovado em 27 de setembro de 2022. Interessado, Secretaria Municipal de Educação de Sorocaba, assunto, projetos e programas da Secretaria Municipal de Educação de Sorocaba. A relatora fui eu, conselheira Ana Paula Souza Brito. Então, segue o relatório histórico. Trata o presente da análise dos documentos referentes a projetos e programas planejados pela Secretaria Municipal de Educação de Sorocaba para o ano de 2022. A documentação inicial foi enviada em novembro de 2021, analisada pelas câmaras da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba. Porém, frente à necessidade de informações complementares e de deliberação do colegiado, optou-se pelo encerramento do processo da primeira análise, com o objetivo de adequação do registro na estruturação apontada pela deliberação CEMESO número 2 de 2018. Dessa forma, em 5 de agosto de 2022, a Secretaria Municipal de Educação de Sorocaba submeteu os projetos e programas para início do novo processo de análise pelas respectivas câmaras, que se deu durante o mês de setembro, a partir da organização dos conselheiros e das conselheiras, para registro de pareceres. Em reunião realizada no dia 27 de setembro de 2022, nas dependências da Casa dos Conselhos, houve a apreciação final. Cabe registrar que os projetos e programas já estão em andamento. Aí a parte da apreciação. A deliberação CEMESO número 2 de 2018 aponta os procedimentos de submissão e apreciação dos projetos e programas a serem implementados pela Secretaria Municipal de Educação de Sorocaba, SEDU, a saber, artigo 4º, os projetos deverão ser submetidos para apreciação em documentos próprios, individualizados, que demonstrem seus propósitos para o município, métodos quantitativos e resultados esperados.
bem como os instrumentos legais em que se fundamentam, de maneira a se caracterizarem como políticas de Estado e não agenda de governo, de forma a permitir cabal análise pelo colegiado. Parágrafo 1º, para apreciação do CEMESO, os projetos deverão obedecer à estrutura definida no anexo A dessa deliberação, grifos do texto. Partindo dos pressupostos que orientam a apreciação, seguem as análises apresentadas referentes a cada um dos projetos programas da SEDU. Número 1, projeto Oficinas de Aprendizagem, ação estratégica necessária às demandas pedagógicas das unidades escolares, no que tange ao apoio pontual referente às dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos estudantes. O texto apresenta os elementos pré-textuais e textuais, contudo, faltam dados quantitativos que subsidiam a implantação do projeto. 2, projeto Envolver para Desenvolver, proposta viável para as demandas da rede municipal de ensino. O texto apresenta os elementos pré-textuais e textuais, contudo, faltam dados quantitativos que subsidiam a implantação do projeto, bem como os nomes dos responsáveis. Não consta na parte orçamentária quantitativo total de vagas destinadas aos estagiários, preenchidas e não preenchidas, com montante de investimento. 3, projeto de iniciação à robótica educacional. A proposta da robótica como projeto é parte das necessidades de atuação pedagógica apontadas pelas diretrizes educacionais vigentes. Porém, há necessidade de pontuar o alto investimento nos recursos materiais neste ano letivo. A compra efetuada, Kit Robótica Menino Maluquinho, não atendeu às necessidades e expectativas das escolas. Inclusive, dificultou o processo de trabalho com as crianças, no que tange a ideia de desenvolvimento dos conceitos de robótica. A SEDU precisaria investir em materiais de maior durabilidade e que possibilitem oportunidades de acessibilidade e desenvolvimento da criatividade. O texto apresenta os elementos pré-textuais e textuais, contudo, faltam dados quantitativos que subsidiam a implantação do projeto. Não há registros sobre prazos, metas a serem alcançadas, nem indicadores que possam auxiliar no acompanhamento e monitoramento das atividades e cronograma financeiro detalhado. 4, projeto Robótica Móvel, aprovado sem considerações. 5, projeto Google for Education, os recursos e formações têm atendido às demandas da rede municipal de ensino no quesito de dispositivos tecnológicos. Há necessidade de especificar o que está contemplado dentro do investimento orçamentário. 6, projeto Conectividade. O texto apresenta os elementos pré-textuais e textuais, contudo, faltam dados quantitativos que subsidiam a implantação do projeto. Há necessidade de especificar o investimento da SEDU com os aparelhos que são instalados, após a efetivação das ações que são atribuídas à escola. 7, projeto Telas Interativas. A proposta trouxe benefícios consideráveis para o desenvolvimento de propostas pedagógicas com os estudantes. O texto apresenta os elementos pré-textuais e textuais, contudo, faltam dados quantitativos que subsidiam a implantação do projeto. É necessário especificar o investimento com os notebooks das equipes gestoras e não há registro de previsão dos próximos lotes de investimento. 8, projeto Eu Pratico, Esporte Educacional Escolar, projeto que atendeu integralmente os apontamentos da deliberação CEMESO, número 2 de 2018, destaca-se pelo registro bem elaborado e coerente, bem como pelas propostas apresentadas. Há necessidade de incluir no projeto investimento em construção ou manutenção das quadras poliesportivas. Deixa eu só colocar um ponto final aqui. 9, projeto Lugares de Ler. O texto apresenta os elementos pré-textuais e textuais, contudo, faltam dados quantitativos que subsidiam a implantação do projeto. Há necessidade de especificar os autores, não há registro sobre prazos, metas a serem alcançadas, nem indicadores que possam auxiliar no acompanhamento e monitoramento das atividades. Não há especificações sobre investimento imobiliários e não consta cronograma de trabalho. 10, projeto Espaço Escolar Hospitalar. O texto apresenta os elementos pré-textuais e textuais, a necessidade de corrigir o termo afastamento técnico-pedagógico e especificar que os professores citados são os que atuarão neste ano, mas que há uma lista classificatória e aprofundar o embasamento teórico e legislação vigente. 11, Programa Escola Linda de Verdade. No desenvolvimento do projeto não há especificações sobre os objetivos referentes à identidade visual, nem sobre o georreferenciamento. Não constam as dotações do FRE
estipuladas para cada unidade escolar. É importante registrar que a escolha das cores para identidade visual não conta com a participação das escolas, sendo definidas pela SEDU. 12, cruzeirinho. A compra do jornal precisa ser revista, uma vez que há outros materiais disponíveis sem custo para o desenvolvimento da competência leitora. Os objetivos descritos correspondem ao projeto Lugares de Ler, e as escolas possuem muitos materiais que possibilitam o desenvolvimento dos mesmos. Trazer os dados quantitativos e qualitativos para a fundamentação da escolha. 13, Mindlab, ou Mandlab, cada um fala de um jeito, né, mas é Mandlab. O texto apresenta os elementos pré-textuais e textuais, contudo, faltam dados quantitativos que subsidiam a implantação do projeto. Há parte dos materiais que são consumíveis e parte que compõem o acervo da escola. Necessidade de registrar os autores. 14, intérprete de Libras. Ação necessária às demandas da rede municipal de ensino. O texto apresenta os elementos pré-textuais e textuais, contudo, faltam dados quantitativos. Rever termos utilizados no texto que não correspondem com referenciais teóricos e legais. Não consta quantitativo total de profissionais atuantes, nem valor investido por profissional. 15, cuidadores. Ação necessária às demandas da rede municipal de ensino. O texto apresenta os elementos pré-textuais e textuais, contudo, faltam dados quantitativos. Rever termos utilizados no texto que não correspondem com referenciais teóricos e legais. Rever capa, o projeto não é do CEMESO, está marcado lá CEMESO, né? Não há metas, prazos e indicadores para monitoramento da avaliação, não consta quantitativo total de cuidadores atuantes e valor investido por profissional. Foi pontuada a necessidade de ampliar a quantidade para atender às demandas das unidades escolares. 16, parceria administração pública e terceiro setor, que é a gestão compartilhada. Indicamos a necessidade de estudos sobre o atendimento e possíveis adequações, com a finalidade de limitar o teto de investimento. 17, parceria administração pública e terceiro setor, que são as conveniadas da educação especial, foi aprovado sem considerações. 18, parceria administração pública e terceiro setor, conveniada educação infantil, aprovado sem considerações. Conclusão, as câmaras da educação infantil e do ensino fundamental consideram que é possível aprovar o desenvolvimento dos projetos e programas, considerando as ressalvas e observações apontadas na descrição de cada análise. Também foram realizadas as seguintes indicações a saber. 1. Necessidade de realizar avaliação com as escolas sobre os projetos e programas desenvolvidos em 2022, a fim de coletar dados qualitativos e quantitativos que subsidiem o planejamento de 2023. Rever formatação e atendimento às normas ABNT de todos os textos referentes aos serviços de cuidadores e intérprete de Libras necessitam de revisão de conceitos, o que implica fundamentação teórica e legal. Não foi enviado texto sobre a carga suplementar mediando a aprendizagem, que está em andamento desde agosto deste ano. Desta forma, a proposta não tem apreciação do CEMESO para o desenvolvimento. Solicita atenção aos artigos 2º e 4º da deliberação 2 de 2018, no que tange a Lei Orçamentária Anual, LOA, e Plano Plurianual da área de educação do município até seu efetivo encerramento. Estavam presentes as conselheiras Adriana Santos Pinto, Ana Paula Souza Brito, Andréa Picanço Souza Tiche, Aparecida Ferreira da Silva Gutierrez, Marília Maria Rodrigues de Almeida Barreto e Petula Ramanauska Santoro e Silva. Então, acho que esse parecer, esse relatório, né, e esse parecer final traz aí os indícios das discussões realizadas no dia 27 de setembro pelas conselheiras presentes. Essa indicação de se fazer uma pesquisa com as escolas justamente para ter um aporte que fundamente a escolha ou a continuidade dos projetos e programas. Lembrando que na deliberação CEMESO número 2 de 2018, principalmente nesses parágrafos que foram citados ao final do parecer, há uma preocupação para que esses projetos e programas, ou outros projetos e programas, não se tornem apenas projetos e programas de governo, mas que se materializem como políticas públicas. E se materializando como políticas públicas, tanto os projetos quanto os programas precisam fazer parte da lei orçamentária, né, e do plano aí
orçamentário da prefeitura. Então, são apontamentos bastante importantes, primeiro porque diz respeito a questões de propostas pedagógicas a serem desenvolvidas no contexto de cada escola, e principalmente, aliás, sobretudo, diz respeito ao investimento de verba pública, que precisa ser discutida, que precisa ser, de fato, pensado de forma coletiva e democrática, né? Se nós estamos aí com um aporte legal que indica a gestão democrática para o uso dos recursos financeiros que dizem respeito à verba pública, nós precisamos, de fato, fazer com que isso aconteça, que não fique apenas na perspectiva teórica, né, no papel constante lá na legislação. Então, nós fizemos essas indicações, as indicações referentes aos conceitos do que diz respeito à educação especial chamou bastante atenção, precisamos rever com muito cuidado os conceitos que estão lá presentes, que não correspondem com as perspectivas mais atuais, muito menos com as indicações legais, né? Então, isso dá indício de que há necessidade de pessoas qualificadas para tratar desses assuntos dentro da Secretaria de Educação. Sobre o mediano da aprendizagem, essa é uma carga suplementar que surgiu em agosto, então nós colocamos essa observação porque não foi enviado, né? Então nós não temos acesso à proposta para análise e deliberação. Então esse apontamento é importante porque também é um trabalho que está em andamento e que diz respeito a investimento de verba pública, né? Não sei se as demais conselheiras querem fazer alguns apontamentos, querem registrar alguma consideração sobre o trabalho. Elaine, Andréa, a Marília, que participaram. Acho que você já falou tudo, Ana. Obrigada. Acho que traduziu bem o que a gente discutiu no dia do encontro das câmaras. Obrigada. E eu acho que é isso. Nós colocamos a aprovação com ressalva aí, né, com essas considerações, até porque aprovar o quê, né, que já está em andamento. Então, é apenas considerar a aprovação dos textos, né, com destaque aí para o Eu Pratico, que foi um texto, como eu disse, muito bem elaborado, e que tem sido aí elogiado, né, pelos professores, pelos profissionais de educação física. Então, merece esse destaque, esse trabalho que já está em andamento, e também um destaque para as telas interativas que os professores, que os docentes da Rede Municipal de Educação de Sorocaba têm também apontado aí muitos avanços, né, em relação ao trabalho pedagógico. Então, como há, como que eu posso dizer, como há registros e devolutivas positivas de programas e projetos em andamento, nós optamos, então, por essa aprovação, até porque diz respeito à carga suplementar, pessoas já estão sendo remuneradas por esses projetos e programas, então não cabe ao Conselho prejudicá-las, né? Então, considerando todo esse contexto, nós colocamos aprovado com ressalva. Elaine? Em relação às telas interativas, eu queria fazer uma observação, até para que o pessoal, os representantes da CEDU, se tiverem algum retorno, possa esclarecer. Durante essa semana passada e agora o início dessa semana, eu tive algumas queixas em uma das escolas que eu supervisiono, de que as canetas que podem ser usadas nessas telas interativas, elas são muito caras, e me parece, pelo que a equipe gestora me passou, que a Secretaria da Educação não repõe esse material, que eles teriam que comprar com verbas próprias, mas isso não estava previsto no FRE e a escola não tem uma PM suficiente para comprar. Então, me parece que estão com alguma dificuldade de usar essas lousas pela falta da caneta. Aí eu gostaria de saber um pouquinho, se as meninas puderem se manifestar, de como é que está essa questão. Eu vou abrir aí para Isaura e Andréa, mas pelo menos a escola onde eu trabalho, eu tive a reposição, a escola teve reposição, não sei como que funciona com todas as outras, mas nós tivemos aí a necessidade, foi indicada a necessidade da secretaria e nós recebemos as canetas. Não sei como que funciona no geral. Isaura e Andréa, quem quer falar primeiro?
Quanto às canetas, Elaine, eu vou dizer porque eu estou como fiscalizadora do processo de compras dessas canetas. Então, eu não sei te dizer a questão da reposição atualmente, né? Se, como a Ana Paula colocou, na escola dela foi, então não sei qual é a reserva que tem aqui. Mas já está em processo de compra novas canetas e, inclusive, os apagadores, está tudo em processo de compra já, tá bom? Então, assim, a escola não precisa fazer com recurso próprio, talvez nesse momento solicitar o que a gente tem aqui, e são canetas comuns, na verdade, a indicação é que sejam canetas à base d'água, mas isso não impede de utilizar caneta comum, tá bom, Elaine? Porque a gente fez um estudo até, se a gente fosse fazer a compra das canetas à base d'água, a gente teria que direcionar essa compra, porque não existia uma marca, na verdade, que é a Pentel, né? Que é a marca indicada. Então, a gente não tem feito, inclusive, nessa linha, a gente tem colocou na licitação canetas apropriadas, com fácil apagabilidade, esse tipo de coisa a gente colocou na referência de compra. Então, eu sei que está em compra porque eu sou fiscalizadora, tá bom? Tá ótimo, obrigada, Isaura. Imagina. Andréa? A Isaura já explicou, não precisa, era isso que eu ia falar também. Então tá bom. Mais alguma observação? Não? Então, eu vou colocar o parecer em votação. Eu vou marcar aqui no chat a forma que vocês precisarão indicar aí o voto, tá? Então, de acordo com o parecer das câmaras. E 2 não concorda com o parecer, tá? Então, de acordo, concorda com o parecer que foi apresentado aqui, elaborado pelas câmaras, e o 2 não concorda com o parecer elaborado pelas câmaras. Eu vou pedir para que todos se manifestem, todas, hoje eu só, acho que o Alexandre caiu, né? Estamos só meninas aqui. Então, todas as conselheiras se manifestem em relação ao parecer que foi lido agora e elaborado pelas câmaras da Educação Infantil e do Ensino Fundamental sobre os projetos e programas da Secretaria de Educação para o ano de 2022. Estamos em 11, vamos ver se todos votaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, todas as presentes concordam com o parecer das câmaras, então aprova o parecer que foi elaborado pelas câmaras. Então, ele foi aprovado por unanimidade pelas presentes na reunião de hoje. Eu vou elaborar a deliberação final com essa decisão do colegiado, com os nomes das presentes e encaminhar para o secretário de Educação. E aí, no corpo do e-mail, já solicitar que os projetos e programas do ano que vem sejam enviados o quanto antes, ainda neste ano, para que tenhamos aí um tempo considerável, né, e apropriado, no sentido de proceder às análises novamente, ok? Só mais uma observação, que eu esqueci de comentar na palavra da presidência, a comissão de trabalho referente à produção de indicadores para análise de contas, tem trabalhado a cada 15 dias, essa semana nós temos novamente reunião na quinta-feira, estamos com um trabalho já bem avançado, acredito que, se não nesta reunião, na próxima, nós já tenhamos concluído o texto,
e esse texto será encaminhado também para apreciação dos conselheiros e das conselheiras, a fim de nós deliberarmos sobre o mesmo em reunião. Assim que possível, nós já vamos concluir aí os trabalhos e encaminhar, ok? Então, acho que da ordem do dia era isso, dos comentários gerais também. Não sei se há mais alguma manifestação. Não? Então, nós vamos proceder aí ao encerramento da nossa reunião. Quero agradecer o apoio da Secretaria na condução dos trabalhos, em particular a conselheira Valéria. Nada mais havendo a ser tratado nessa data, 4 de outubro de 2022, às 9h55. Eu, Ana Paula Souza Brito, presidenta do Conselho Municipal de Educação de Sorocaba, considero, então, encerrada a 67ª reunião deste colegiado. Muito obrigado a todos e todas. A Priscila colocou alguma coisa? Gratidão pela fala referente ao projeto Eu Pratico, em meu nome e em nome do Gustavo e do Paulo. Ficou muito bem escrito, viu, Priscila? Pode levar essa devolutiva aos dois. O trabalho está bem redigido. Gratidão e bom dia a todos. Bom dia, até mais, gente. Até mais, bom dia, tchau, tchau. Tchau, gente, boa semana.